que Ele seja glorificado como nós estamos aqui hoje, glorificando o nome do Senhor Jesus e também anunciando ao teu coração que ainda há esperança, a esperança de salvação, quando o homem crê em Cristo Jesus. Então podemos ver no versículo 19, aqui abre um subtítulo, que diz assim: o perseguidor tornou-se perseguido. Então, o perseguidor, ou seja, ele perseguia aqueles que pregavam a salvação, aqueles que anunciavam Jesus Cristo, ele perseguia, mas ele se tornou perseguido. Então, no versículo 19, que diz assim: e tendo confundido, o versículo 19, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Então podemos ver, irmãos, alguns versículos atrás, nós podemos ver, irmãos, ele perseguindo os irmãos. E não, nós podemos ver, irmãos, aqui no versículo 20, ele já, irmãos, pregando nas sinagogas, pregando, falando que Jesus era o Filho, pregava, irmãos, que Jesus, ele era o Filho de Deus, pregando, irmãos, que Jesus é o único que podia salvar a nossa alma. E como também, aqui já o apóstolo Paulo escrevendo a epístola do apóstolo Timóteo, capítulo 1, versículo 15, 1 Timóteo capítulo 1 e o versículo 15, que o apóstolo Paulo, ou seja, Saulo que virou Paulo, ele diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele diz que Jesus, ele é o único que pode salvar os pecadores. Então ele se incluiu que ele era um pecador. Então hoje, irmão, nós somos pecadores, nós somos falhos, mas Cristo Jesus, irmãos, ele veio ao mundo para que um dia os pecadores, irmãos, tenham uma oportunidade, irmão, de alcançar a salvação. Mas você vai alcançar a salvação não é por meio de uma religião, não é por meio de um líder político. A salvação você vai alcançar por meio de Cristo Jesus. No versículo 20 ele diz que logo na sinagoga pregava que Jesus, este era o Filho de Deus. Então, irmãos, Saulo, irmãos, logo ele pregava nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus, pregando para as pessoas que nós somos pecadores e que nós precisamos de Jesus. Então você que está na sua casa nessa noite, então você precisa de Jesus. Então, para que um dia você possa entrar no reino dos céus, você precisa de Jesus. Você não precisa de uma religião, você não precisa de um líder religioso. Você, ou seja, nós precisamos de Jesus Cristo. Porque aqui o apóstolo Paulo, irmãos, ou seja, Saulo que virou Paulo, ele pregava, irmão, nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. Então, irmão, nós podemos ver, irmãos, aqui o agir de Deus quando uma pessoa, irmãos, ela tem um encontro com Jesus. Então, da mesma forma que Paulo teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada, então você que está me ouvindo à sua casa nessa noite, também você pode, ou seja, a sua vida pode ser transformada. Mas Jesus, ele está, irmãos, à porta batendo. Ele diz: eu estou à porta e bato. Mas cabe, irmãos, você, Jesus Cristo é quem liberta o homem da mentira, que liberta o homem dos vícios, é quem liberta o homem da cachaça. Somente, irmãos, Jesus Cristo. Então, para que nós podemos... Então, só quem pode libertar o homem é Jesus. Não há outro que pode libertar o homem. É somente Jesus Cristo que pode, irmãos, libertar o homem.
da mentira, do engano, de perseguir aqueles que anunciam o Evangelho, porque nós sabemos que Jesus transformou a vida de Saulo, que ele perseguia aqueles que invocavam o nome de Deus, aqueles que anunciavam o caminho da salvação, era perseguido por este homem, mas este homem, irmãos, recebeu a misericórdia de Deus, ou seja, a sua vida foi transformada. Então, irmãos, no versículo 21, que diz assim: e todos os que ouviam estavam atônicos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principados e sacerdotes. Então, todos ali, irmãos, ficaram, irmãos, atônicos, ou seja, sem acreditar, em ver, irmãos, ali aquele homem anunciando o Evangelho de Jesus, anunciando as boas novas de salvação. Todos, irmãos, ali ficaram, irmãos, atônicos, ou seja, sem acreditar, porque nós sabemos, irmãos, que aos olhos humanos é impossível, irmãos, o homem transformar o outro, mas aos olhos de Deus, irmãos, nada é impossível. Então, a vida de Saulo para Deus não foi possível. Deus, irmãos, ele libertou. Deus, irmãos, ele renovou a vida dele e fez dele, irmãos, o que? O anunciador da sua palavra. Então, todos, irmãos, aqueles que ouviram, ficaram, irmãos, sem acreditar no que estava vindo, porque Saulo foi a Damasco em perseguir os irmãos, em prender os irmãos, mas não deu tempo, irmãos, no meio do caminho, o próprio Deus, irmãos, apareceu a ele. A partir desse momento, irmãos, a sua vida foi transformada. A partir desse momento, irmãos, ele chegou aqui em Damasco, foi anunciando o Evangelho de Jesus. Então, todos, irmãos, ali que ouviram, ficaram sem acreditar. Então, hoje, muitas pessoas que hoje nos vê, elas não acreditam. Ainda há uma solução para o teu problema. A solução para a nossa vida, irmãos, é Jesus Cristo. Não importa, irmãos, a situação, não importa o lugar. O que importa, irmãos, é que Jesus, irmãos, é o único que pode nos libertar. Como o apóstolo Pedro também falou aqui em Atos 12, 4:12. Ele diz que nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado, entre o qual nós devemos ser salvos. Então a salvação, ela não vem de homens. A salvação, ela vem de Deus, ela vem do próprio Jesus. Basta, irmãos, o homem crer na obra que ele fez na cruz do Calvário. Mas hoje o povo não está dando mais crédito à palavra. Simplesmente hoje o povo ele prefere entrar na porta larga, que conduz, irmãos, a alma do ser humano ao inferno. Mas Jesus, irmãos, ele é a luz do mundo. E aquele que anda na luz não andará em trevas, como o Senhor falou lá em João 3,19. Jesus disse que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ou seja, a luz representa Jesus. Mas hoje, irmãos, os homens estão negando a luz, estão negando Jesus, preferem, irmãos, no adultério, mas não querem se voltar para Deus, não querem se voltar para Jesus Cristo. Jesus, ele nos dá uma oportunidade para o ser humano, para que o ser humano tenha sua vida transformada, tenha sua vida liberta, tenha sua vida renovada pelo poder dele. Mas simplesmente, irmãos, hoje as pessoas estão tampando os ouvidos para não ouvir a mensagem de Jesus. Pessoas, irmãos, estão aí correndo de uma parte, irmãos, para outra, atrás de movimentos, atrás de festas, atrás de movimentos, mas não querem, irmãos, buscar a Deus, não querem, irmãos, se sujeitar ao nosso Senhor Jesus. Então podemos ver que a vida deste homem, irmãos, ela foi transformada. Quantas pessoas que hoje estamos aqui, nós não era assim, mas uma certa vez nós temos um encontro com o próprio Deus. Então o Espírito dele, irmãos, nos renovou.
não porque nós estamos aqui, não porque nós somos bons nem merecedores, porque Deus, irmãos, Ele nos resgatou da escravidão do pecado. Quantas pessoas hoje não estão escravas do pecado? Quantas pessoas hoje não estão escravas das prostituições, das drogas, dos vícios? Eu que abrir a porta para o Senhor entrar nas nossas vidas. Então, quando Ele diz que todos os que ouviram estavam atônitos, e dizia: não é este em que Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Então podemos ver que todos os irmãos ali ficaram sem acreditar, quando viram, irmãos, aquele homem ali pregando, porque creio eu, irmãos, que aquele Saulo ali naquela época, irmãos, antes dele se converter, provavelmente, irmãos, todos ali conheciam ele, por perseguir os irmãos, por maltratar os irmãos. Mas Deus, irmãos, confundiu. Deus, irmãos, escolheu algo que muitas pessoas não davam crédito, achavam que não tinha mais jeito. Mas Deus escolheu as coisas loucas para confundir, irmãos, aquelas que acham que não tem mais jeito, aquelas que não tem mais solução. Então Deus, irmãos, renovou este homem. Então ele chegou, irmãos, aqui pregando, irmãos, anunciando Jesus para aquelas pessoas. Então ele diz que todos os que ouviam ele falando ali estavam, irmãos, atônitos, que ali, irmãos, habitavam em Jerusalém. Imagine, irmãos, eu olhar aquelas pessoas, ver, irmãos, ali aquele homem de uma forma totalmente, irmão, diferente, anunciando a palavra de Deus. Hoje muitas pessoas, irmãos, chegam até nós. Muitas pessoas, irmãos, ela vê algo, irmãos, diferente nosso. Não porque nós somos bons, porque nós, irmãos, tivemos um encontro com o próprio Jesus. Muitas vezes, irmãos, pessoas, ela tem nos apontado no passado que nós não tínhamos mais jeito, que nós não tínhamos mais solução, que não há nada que podia fazer mais por nós. Mas uma certa vez, irmão, Jesus nos libertou. E hoje muitas pessoas que nos veem, muitas pessoas pensam que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução. Mas para o nosso Deus, irmãos, ainda há esperança de salvação, que por meio, irmãos, também por meio de nossos comportamentos, muitas pessoas têm ouvido o Evangelho de Jesus, muitas pessoas têm se voltado para Deus, porque nós sabemos que quem convence o homem é do forma que o Espírito Santo de Deus convenceu este homem, nos convenceu. Então, da mesma forma que Deus levou este homem para anunciar o caminho da salvação, hoje também nós estamos aqui anunciando para você o caminho da salvação, que é o próprio Jesus Cristo. Então hoje você que está tendo a oportunidade de buscar este Deus, busque hoje, adore hoje, reconheça hoje, porque amanhã pode ser tarde, porque amanhã nós não garantimos que nós estaremos aqui vivos, presentes. Só quem sabe, irmãos, é Deus. Então Jesus falou também em Mateus capítulo 10, eu vou falar em memória, versículo 32. Jesus disse: nós confessar Ele diante dos homens, um dia Ele vai confessar nós diante do Pai. Então hoje muitas pessoas estão negando Jesus. Então muitas pessoas também naquele grande dia que tiver diante do Senhor vai ser negado pelo próprio Deus. Mas por que vai ser negado pelo próprio Deus? Porque negou a palavra de Deus, negou Jesus, preferiu continuar nesse mundo de pecado do que se voltar para Deus, preferiu continuar na mentira, preferiu continuar no engano, mas não quis se voltar para a verdade, não quis dar crédito ao Evangelho. Exaltados, porque de graça vós anuncia o Evangelho de Deus. Então podemos ver, irmãos, que de graça o apóstolo Paulo anunciava o Evangelho
de Deus. De graça ele não cobrava nada. Hoje se o pastor não tiver um carro, ele não vai anunciar o Evangelho. Hoje se o pastor não tiver dízimo, ele não vai anunciar o Evangelho. Os apóstolos, irmãos de Jesus, eles não tinham carro. Naquela época, irmãos, era nas embarcações. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha muito bem a possibilidade de ter um navio dos melhores que tinha ali naquela época, mas ele não tinha, porque ele não estava, ou seja, o olhar dele não estava voltado para os bens materiais. O olhar dos apóstolos, irmãos, estava voltado para a vida eterna. Então, nossos olhares, irmãos, tem que estar, irmãos, voltado para a vida eterna. Será que os nossos olhar hoje, o seu olhar está voltado para onde? O seu olhar está voltado para as coisas desta terra, ou o seu olhar está voltado para a vida eterna? Porque o nosso olhar, irmãos, ele tem que estar, irmãos, voltado para a vida eterna. Porque tudo que nós temos, irmãos, aqui vai passar, vai se acabar. Então, de graça, os apóstolos de Jesus anunciavam Jesus Cristo para as pessoas. Então nós saímos da nossa casa, vimos até este lugar, pregando a salvação para o teu coração. Nós não queremos o teu dinheiro, nós não queremos o teu dízimo, nós não queremos nada teu. O que nós queremos é a sua atenção, para que você ouça essa palavra e faça, ou seja, obedeça a Deus, para que um dia você entre na vida eterna. Porque para que eu e você entremos na vida eterna, nós temos que andar em obediência com o homem? Não. Nós temos que andar com obediência com o pastor? Não. A nossa obediência tem que estar em Deus, ou seja, obedecer a Deus, a sua palavra. Porque a palavra, irmão de Deus, é a verdadeira. Então ele diz aqui no versículo 8: outras igrejas despojei, eu para vós receber salário delas. E quando eu estava presente convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Então o apóstolo Paulo diz que outras igrejas ele despojou, ou seja, ele largou, porque a palavra de Deus por amor às almas. Será que essas igrejas hoje estão pregando realmente a volta do Criador? Será que hoje essas igrejas estão pregando o juízo de Deus? Ou estão pregando sua prosperidade? Pregando que você tem que trazer o seu dízimo? Pregando que você tem que trazer sua oferta? Jesus não quer dízimo de ninguém. Jesus não pede dízimo. Isso é mentira dos falsos profetas, tentando enganar as pessoas, passar a perna, porque não quer ler as escrituras, não quer meditar na palavra do Senhor. Então ele diz que despojou, ou seja, largou, não quis. E ele diz a parte B do versículo 8: quando eu estive preso convosco, tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Olha, irmãos, que quando o apóstolo Paulo estava ali com os irmãos pregando, anunciando, ele teve necessidade. Mas você acha que ele se aproveitou dessa situação? Não. Ele diz: ninguém, ou seja, nenhum de vocês eu fui pesado. Com nenhum de vocês eu pedi isso, nem aquilo, nem outra coisa. Ele diz que não foi pesado com ninguém. Então ele diz no versículo 9: porque os irmãos que vieram da Macedônia, me guardarei. Ele diz que os irmãos que vieram da Macedônia supriram a necessidade dele. E ele diz que ninguém, ele diz que se guardou, para que não fosse pesado com os irmãos, para que não estava pedindo nada a ninguém. Hoje você vai a um templo religioso em busca de uma palavra de salvação, e está lá pregando prosperidade, pregando que você tem que dar isso, que você tem que dar aquilo. Mentira dos falsos profetas. Para nós finalizarmos, irmãos, aqui no versículo 13, que diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo.
Então estes falsos apóstolos, esses falsos pastores, esses falsos missionários que pregam por ganância, são obreiros fraudulentos, se transfigurando em apóstolos de Cristo. Então ele diz no versículo 14: e não maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então o apóstolo Paulo diz: olha, você sabia que até Satanás ele se transfigura em anjo de luz? Então Satanás ele tem se transfigurado nesses falsos profetas, ou seja, nesses pastores que não querem pregar o juízo de Deus. Qual é? Arrependei-vos, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Ele diz: arrependei-vos, pois convertei-vos. Atos 9, Atos 3, 19. Convertei-vos, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então só quem pode, irmãos, apagar os nossos pecados é Jesus. Então você que está tendo a oportunidade de ouvir essa palavra, se entregue para Jesus, se entregue nas mãos do Senhor, que Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Amém, louvado seja Deus. Eu quero agradecer essa oportunidade em nome do Senhor, que Deus possa abençoar cada um que mora neste lugar também, cada um daqueles que ouviram, que Deus possa abençoar em nome de Jesus.